Como escolher o melhor fundo imobiliário conforme o seu perfil. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os 5 tipos de fundos imobiliários, vou explicar cada um deles, né? E ainda vou dar alguns exemplos para você. Então fica comigo até o final do vídeo para você sair daqui entendendo tudo sobre os fundos imobiliários, entendendo todos os tipos, como que funcionam, enfim, vamos aí pro conteúdo. Se você quer aprender mais sobre investimentos, né, fundos imobiliários, aprender mais sobre ações, sobre o dinheiro em geral, né, como ganhar mais dinheiro, cara, se inscreve aqui embaixo no canal. Eu tô postando conteúdo toda semana aqui no YouTube e, cara, de jeito super simples, super leve de entender. Então não deixe de se inscrever no canal, clica aqui, ó, aqui você já vai se inscrever, ou vai lá embaixo e se inscreve. Enfim, se inscreve aí, bora pro conteúdo que eu já falei bastante aqui, já te enrolei bastante. Bom, você sabe, você clicou nesse vídeo, você quer aprender mais sobre fundo imobiliário, então eu vou fazer uma introdução bem de leve aqui pra você, tá? Fundo imobiliário nada mais é que uma vaquinha que eu compro uma cota, você compra uma cota, outra pessoa compra uma cota, a gente vai juntando uma grana e a pessoa que que toma conta de tudo, né, o gestor, ele vai e compra alguns imóveis, ou compra dívidas, que nem eu vou mostrar para vocês, de imóveis, né? É uma maneira nova que a gente, investidor pequeno, investidor que está começando, consegue investir em imóveis, né? A gente não precisa juntar 100 mil reais, 200 mil reais para comprar um escritório, comprar um apartamento para poder alugar. A gente pode comprar fundos imobiliários com pouco dinheiro, com 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, a gente já consegue comprar um fundo imobiliário. Mas é importante a gente entender que tem diversos tipos de fundos imobiliários, que nem eu vou mostrar para vocês 5 principais tipos, né? E vou começar logo agora com o primeiro, né? O primeiro é o tradicional, é o fundo de renda, né? O tipo é o chamado fundo de renda. Esse fundo de renda é mais conhecido no mercado como fundo de tijolo. Por que tijolo? Cara, porque ele é um fundo que vai comprar imóveis físicos mesmo, aqueles imóveis que tem tijolo mesmo, né? Mas é mais ou menos isso, cara, não tem muito o que explicar. Mas dentro aqui dos fundos de renda, né, os fundos de tijolo, é importante você entender que tem diversas subcategorias lá dentro. Tem fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, galpões industriais, tem fundos de lajes corporativas, que seriam os escritórios, tem fundos de, tô pensando aqui agora, de lojas de varejo, sei lá, um supermercado, tem fundos de agências bancárias, hospitais, todos esses fundos estão dentro da categoria de fundos de renda, né, fundos de tijolo. Por quê? Porque eles têm os imóveis físicos mesmo dele lá na base do fundo, né? E o legal dos fundos imobiliários é que não necessariamente o fundo vai e compra só um imóvel. Então é um fundo que tem só aquele imóvel. O fundo pode ter um imóvel nessa cidade, um imóvel na outra, um imóvel em outro estado, enfim, ele pode ter essa diversificação e na verdade ele pode não, ele tem que ter para ser atrativo para a gente investidor, né? Então logo de cara a gente já matou o primeiro tipo de fundo, que são os fundos de tijolos, né? Os fundos de renda. Por que fundo de renda? Porque você sempre vai receber ali um aluguel todos os meses. Basicamente como seria quando você comprasse um imóvel aí tradicional. Em segundo colocado, a gente tem os chamados fundos de recebíveis, ou como ficou conhecido no mercado, né, os fundos de papéis, né, o fundo de papel. Esse tipo de fundo aqui, ele é um fundo que vai investir diretamente em títulos de renda fixa imobiliária. Calma, ficou confuso, mas você vai entender que é super de boa. Títulos de renda fixa imobiliária, como assim? Cara, ele vai investir em renda fixa que estão ligados ao setor imobiliário. Os principais são os CRIs e os LCIs, né? São esses os principais. E aqui, como que funciona? A gente vai fazer toda a vaquinha lá, todo mundo juntou uma grana, e aí vai dar para o gestor. O gestor vai pegar esse dinheiro e vai comprar renda fixa. Renda fixa não varia tanto, né? Mas ele vai pagar ali juros pra gente. Por esses fundos não terem um imóvel físico mesmo lá, caso dê algum problema nem nada, eles são considerados mais arriscados. Porém, a gente tem que pôr na balança, né? Pô, se ele tem mais risco, ele tem que pagar mais. E é exatamente isso que acontece com os dividendos, né? Com os aluguéis que você vai receber todos os meses. Eles são um pouquinho mais, vamos falar assim, um pouquinho mais gordo do que os imóveis tradicionais. Os imóveis tradicionais sim, mas os fundos de renda, né? Então o fundo de papel ele é mais arriscado do que um fundo de renda, né? Um fundo de tijolo, só que ele também paga mais. Puta, eu esqueci de comentar um exemplo lá no fundo de tijolo e eu ia comentar agora no fundo de papel. Um exemplo clássico para você nunca mais esquecer aí dos fundos de tijolos. Vou dar 2 exemplos aqui para você. É o XPLG11 e o XPML11. Um fundo de galpão logístico, ou seja, aqueles galpões logísticos que quando você pede na internet, sai de lá o produto, e o XPML é um fundo de shoppings, né, que tem diversos imóveis que são shoppings, então quando você vai no shopping, paga o estacionamento lá, enfim, você está a loja que está lá no shopping paga um aluguel para você, que é o investidor do fundo. E aqui nos fundos de papéis, um exemplo clássico aí, eu acho que o principal é o KNIP11. Ele vai comprar diversos títulos de renda fixa imobiliária, vai receber ali juros e vai distribuir para a gente,
que é investidor. Em terceiro colocado, a gente tem os chamados fundos de desenvolvimento. Esse daqui, de longe, é o mais arriscado de todos os fundos que eu vou comentar. Por quê? Porque o fundo de desenvolvimento, ele não vai ter o imóvel físico ali pronto. Ele vai ter o imóvel físico, né? Não é tanto imóveis de títulos de renda fixa, que nem os de papéis são. Mas aqui o imóvel ainda está na planta, né? Está na ideia só. Então o fundo vai investir na construção daquele imóvel, vai investir no desenvolvimento daquele imóvel, para que quando o imóvel ficar pronto, aquele fundo vai pegar e vai vender esse imóvel, vai alugar, enfim, vai fazer alguma coisa com esse imóvel, vai fazer alguma movimentação que você, como investidor, saia ganhando disso tudo também. Esse fundo, de novo, ele é mais arriscado, porque a gente não consegue prever tanto o que vai acontecer no futuro, não consegue ter uma noção, mas ele tende a pagar mais também. E um exemplo dele, acho que o principal de fundo de desenvolvimento é o TGAR11, ou TIGAR11, que a gente fala mais no mercado. O quarto colocado é um tipo de investimento, um fundo imobiliário, que é mais aconselhável para quem está começando agora a investir nesse tipo de ativo. Qual que é? São os chamados fundos de fundos, ou como ficou conhecido, né, os FOFs, né, Funds of Funds. O fundo de fundo funciona da seguinte maneira: a gente fez aqui a vaquinha e aí o gestor pegou toda a grana, em vez dele comprar um imóvel ou comprar dívida, ele vai e compra outros fundos imobiliários. Ele faz uma carteira de fundos imobiliários e tá ali bem diversificado. Então, você que compra um fundo de fundo, que compra um FOF, cara, você tem diversos fundos ali por trás da sua manga, né? Atrás da carteira daquele fundo. Então, é uma maneira legal de você diversificar também. Se você está começando agora, você pensa em investir em algum fundo, o fundo de fundo pode ser um fundo bom para você, porque você consegue ter uma diversificação maior ali com uma cota, basicamente você tem uma diversificação legal. Só que aqui tem que ficar esperto, principalmente com as taxas que são cobradas, tá? Porque quando você investe em um fundo de fundo, você é cobrado uma taxa de administração, porque a gestora ali tem que cuidar disso tudo. Só que quando você compra um fundo de fundo, você está pagando essa taxa para essa gestora, e essa gestora está pagando uma taxa para os outros fundos. Então fica uma dupla taxa aí. Então fique esperto com as taxas nos fundos de fundos. Dois exemplos aqui super clássicos, três até de fundos que veio à cabeça agora, é o BCFF11, o MGFF11 e o KIZU11. Esses três fundos de fundos aí são os fundos mais memoráveis aqui na minha cabeça. E por fim, em quinto colocado aqui na nossa lista, né, eu vou comentar um pouco mais sobre os fundos híbridos. Os fundos híbridos, o próprio nome já fala, é uma mistura. Um fundo ele pode ter um pouquinho de papel, pode ter um imóvel tradicional lá, um galpão logístico, pode ter, sei lá, um hospital, pode ter um imóvel de desenvolvimento, pode ter um fundo de fundo lá dentro. Cara, ele pode ter tudo ali dentro. É uma mistura que a gente tem dentro dos fundos, né, dentro da carteira do gestor. E o principal exemplo disso tudo, que ele tá virando agora um híbrido, é o MXRF11. O MXRF11, ele tem boa parte da carteira investida em papel, acho que mais de 90% tá em títulos de renda fixa, né? Então ele pode ser considerado mais um fundo de papel, mas ele tem também dentro da carteira dele fundos imobiliários, ou seja, ele é meio que um fundo de fundo ali bem pequenininho também. Então, o MXRF11, ele é um fundo híbrido, sim. Tem outros fundos imobiliários também híbridos, mas o que eu tô lembrando agora de cabeça é esse, eu esqueci de anotar aqui os exemplos, adicionei agora aqui na gravação. Falando sobre o MXRF11, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal onde eu estudo um fundo imobiliário que vocês me pedem. Eu peguei o MXRF11 e fiz um estudo, tem 30 minutos o vídeo, é um vídeo um pouquinho mais longo, menos edição, mas é o jeito que eu faço para estudar todos os meus fundos imobiliários que eu tenho em carteira ou que eu aplico para clientes, enfim. Então se você quer aprender como eu faço isso, clica aqui nesse vídeo. Por quê? Porque você vai ver como que eu faço meus estudos sobre o MXRF11 nesse vídeo aqui, mas tem o XPLG e provavelmente quando você estiver vendo já vai ter outros fundos que eu vou ter feito os estudos. Então clica aqui e assiste o vídeo está super legal, tá bem completo, você vai aprender bastante coisa, assiste lá e conte comigo para o que você precisar, beleza? Só chamar aqui embaixo, tamo junto, é só o começo e valeu!